Interessa a você, principalmente porque está em pauta, repercutindo aí a dor, né? Estamos repercutindo ainda em todo o Brasil a dor da perda, a partida aí da cantora Preta Gil. Mas vamos aproveitar exatamente esse contexto para falar de um problema que lamentavelmente a vitimou, mas que pode, claro, pegar e atingir e alcançar qualquer pessoa. Por isso que é bom a gente saber o que é que dispomos em termos de ajuda, de tratamento, de perspectivas em relação ao câncer coloretal. A gente está recebendo a enfermeira integrativa, especialista em tratamento oncológico, Renata Almeida. E ela me falava do quanto tem sido comum no Brasil as incidências, as descobertas de câncer coloretal, o que significa que precisaremos de mais tratamentos específicos e preventivos, como também paliativos, que são aqueles tratamentos para os casos em que não haverá a reversão da doença, mas em que o paciente precisa garantir a qualidade de vida como qualquer outra situação. E é por isso que a gente trouxe a Renata, que conhece bem essa realidade. Renata, quando a gente fala em cuidado paliativo, houve uma época em que ainda lutávamos por essa política pública no Brasil. Hoje ela já está um passo à frente, ainda não está como o ideal, mas é uma realidade. Há profissionais, há tratamentos específicos, há médicos especializados também nessa situação. Se a gente for definir com clareza para quem nos ouve, o que é um tratamento paliativo? Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui hoje falando com vocês, né? Falar um pouquinho, desmistificando o que são os cuidados paliativos, né? O quanto é importante a gente falar dessa prática, tanto no ambiente hospitalar como no ambiente domiciliar. Hoje, os cuidados paliativos são ações e práticas que visam aliviar o sofrimento do paciente, né? Esse paciente portador de doença crônica, paciente, hoje é muito falado do paciente oncológico, né? Então, a gente precisa trabalhar essas práticas para aliviar esse sofrimento. Então, ela vai justamente nesses efeitos colaterais da quimioterapia, nos efeitos causados pelo tratamento desse paciente. Então, eu gosto muito de citar um exemplo de Tom Almeida, que ele é um dos fundadores do Movimento Infinito, e ele fala muitas vezes desse morrer, desse viver, e ele traz esse exemplo, que é um exemplo simples, que eu acho que traz muito isso para as pessoas que não entendem sobre o processo do paliativismo. E ele fala muito assim, imagina que a gente está num avião, e nesse avião a gente está lá na classe econômica, e lá a gente passa por algumas turbulências, né? Essas turbulências justamente é o diagnóstico, né, do cuidados paliativos, é o diagnóstico da doença, do câncer, e aí são os efeitos colaterais, tudo que está por trás, né, desse diagnóstico. E aí, nesse momento, a gente é oferecido aí para a primeira classe. Na primeira classe, a gente vai ter esse conforto, a gente vai ter um cobertor mais quentinho, a gente vai estar mais confortável com uma equipe, né, uma equipe especializada para cuidar desse passageiro, desse paciente. A gente não sabe qual é o destino final, né, desse voo, mas a gente acredita que a gente vai dar todo o cuidado, ou seja, é a gente fazer o melhor durante toda essa jornada do paciente. Então, os cuidados paliativos é isso, né? Ele não está só na visão, né? A gente tem a visão curativa, hoje a medicina, ela traz isso da visão curativa, mas os cuidados paliativos, ele traz esse cuidado do paciente, né? Esse tocar esse paciente de uma forma multidisciplinar, né? Hoje não é só o médico, né, o enfermeiro, mas o paciente, ele demanda de vários profissionais. Isso inclui o quê? Também a atenção psicológica, por exemplo? Psicológica, né, extremamente importante ao longo do tratamento. Lembrando que não é só o paciente que está ali inserido, mas o familiar, a família, né? O cuidador, aquela pessoa que está ali com aquele paciente. E, então, assim, a fonoterapia, a fonoaudiologia, o farmacêutico, até mesmo o próprio capelão, né? Que muitas vezes a gente acaba chamando ele para que esse paciente ele também possa ser ouvido por ele. Então, e o tratamento da dor, acima de tudo, né? Né? Renata, uma dúvida. Tem sido muito questionado a maior incidência desse tipo de câncer entre jovens, especialmente em jovens de 30 a 40 anos. No seu dia a dia, você tem observado esse crescimento? Esse tema, esse assunto tem sido discutido entre os profissionais de saúde? Infelizmente, a gente vê que cada vez mais a gente acompanha pacientes jovens chegando, né, com essa patologia. A gente sabe que hoje o câncer de colo, hoje ele está em terceiro, né, do mais incidente no Brasil, né, segundo dados do INCA. Né, a gente tem o câncer de pele, não melanoma, mama, próstata, e aí a gente tem o câncer de colo. Né? É importante atentar para esses primeiros sintomas, né, que muitas vezes eles passam desapercebidos.
Por exemplo, um paciente que tem uma constipação crônica, né, dor abdominal, né, que tem esses sintomas e que também, por exemplo, vindo um sangramento retal, vindo a questão das fezes, é importante, né, fazer essa avaliação. Então, tudo isso são sintomas que vão aparecendo de maneira discreta. Quando a gente fala constipação, são pessoas que vão pouco ao banheiro, é isso? Tem dificuldade de evacuar isso? E aí apelam para chazinhos, sempre paliativos, que sem fazer uma investigação. Sem fazer uma investigação. Renata, você mencionou aí sintomas mais críticos, que incluem sangramento, ali mudanças no formato das fezes, constipação. O que se observa quando o paciente já chega nessa condição? A doença já está num estágio avançado? Então, o sangramento eu acho que é o principal sinal de alerta, né? Então, a gente precisa fazer, a partir dos 45 anos, já é recomendado a colonoscopia, né? Que é um exame que é feito em todo um preparo antes, né? A gente toma umas medicações antes de fazer, porque precisa limpar esse intestino para que ele seja visto por dentro. Por dentro. Então, ele precisa ser visto por dentro e aí identificar ali se tem pólipos, porque já retirar esses pólipos para que não venha a acontecer, né, o câncer, né, que não venha acontecer o câncer. O então, pólipo é uma reação interna a, obviamente, todos os hábitos da pessoa, alimentares, né, os hábitos de vida, com pouco tempo para si e pouco tempo até para comer muitas vezes. E o consumo, e a gente vai trazer, claro, um especialista em nutrição para falarmos dos alimentos que provocam isso no nosso organismo. Mas o pólipo seria o sinal de que o nosso organismo está reagindo ao nosso estilo de vida. Então se retira para evitar problemas futuros. Isso só é possível por um exame chamado colonoscopia, que sofre muita discriminação porque a cânula que tem a câmera e que nesse mesmo exame já pode tirar os pólipos, ela é colocada através do ânus do paciente, que vai estar devidamente anestesiado, não vai estar interagindo com ninguém sobre isso, para que o médico tenha a condição clara de fazer o trabalho. É esse exame que ela está dizendo que começa aos 45 anos. Há particularidades. Se você vem de uma família com histórico de casos de câncer de intestino, pode ser que reduza a idade. Há um padrão, mas pode ser que reduza. Esse exame hoje tem no SUS, na rede privada com certeza, mas também tem no Sistema Único de Saúde. Tem também no Sistema Único de Saúde, né? Acredito que assim, a questão da marcação desse exame leva-se algum tempo, mas assim, a partir do momento que eu já tenho essa indicação, como você bem falou, né? Se existe já histórico familiar, então a gente reduz esse tempo, né? Para que o paciente ele possa fazer antes dos 45 anos. Hoje a gente tem pego casos de paciente com 35 anos. 35 anos, jovem que já infelizmente, já teve o diagnóstico da doença e já está em tratamento. É inegável que a enfermagem ela tem um papel essencial no cuidado, no tratamento, na prevenção. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, Renata. Que tipo de orientação vocês passam no dia a dia para familiares, para pacientes que estão vivendo essa experiência? O que eu gosto de reafirmar sempre, Thaís, por exemplo, o cuidado paliativo ele não deve ser só falado quando o paciente está no processo de finitude, o paciente está no processo de morte. Até porque o cuidado paliativo ele vem justamente para somar junto com o tratamento do paciente, ele deve caminhar junto com o tratamento. Então, se eu tenho ali um paciente que vai passar pelos efeitos colaterais da quimioterapia, se eu vou ter dor, se eu vou ter desconforto respiratório, entra a equipe de cuidados paliativos, né? E tem muitas coisas que o paciente ele não consegue assim verbalizar com o familiar. Então, por exemplo, eu tenho, né, o paciente ele tem esse medo, várias sensações passam, né? A jornada do paciente oncológico, ela não é uma jornada tênue, né? Eu passo por altos e baixos, né? A gente fala que o paciente oncológico ele tem o chamado de dor total, não é só a dor física, a dor da doença, a dor dos efeitos colaterais, a dor da cirurgia, mas ele tem a dor espiritual, ele tem a dor psicológica, a dor social, né? A própria Preta Gil, ela fez várias fotos com a bolsa de colostomia, né? Eu queria que você até tratasse isso, porque é a primeira vez que alguém divulga, alguém com notoriedade pública, o que é a bolsa de colostomia, né? Ela vai substituir uma função importante do nosso organismo, que é a de evacuação. Então, ela passa a ser a coletora do que vai ser eliminado, é isso, né? É um procedimento cirúrgico, né? Onde ele faz com que o trajeto do intestino ele vá para a parede abdominal. E aí fica para que permita que a saída de fezes seja por essa colostomia, né? Por esse estoma. Certo. E aí a gente acopla ali uma bolsa e aí é feito a retirada das fezes por essa bolsa. Então é preciso, tem todos os cuidados, né? Em domicílio a gente faz toda a orientação, né? Quando o paciente vai de alta, geralmente se o
paciente ele vai internar para fazer uma colostomia, ele fica de 3 a 5 dias interno e depois ele vai para domicílio e vida normal, vida que segue. E ele próprio é preparado para fazer fazer esses cuidados, né? Para fazer esses cuidados de limpeza. Hoje tem bolsas que são bolsas que permitem, bolsas escuras, né? Que assim não vai ficar transparente ali para o paciente, que tem carvão na bolsa, que vai evitar com que haja esse cheiro, né? Então, assim, são vários, e na verdade, assim, o que a gente fala sempre, vida normal após a colostomia. É sempre essa busca, é sempre isso que é construído junto com o paciente. Gente, é um assunto que, claro, ele é tão instigante e ao mesmo tempo, e por essa razão não se esgota aqui. A gente trouxe esse start em função do problema vivenciado pela Preta Gil, mas é bom saber que existem profissionais que estão preparados para cuidarmos de nós até quando aparentemente não deveria ou não serviria mais os cuidados. Porque antigamente existiam sentenças de morte, né? A pessoa descobriu o diagnóstico, parecia uma sentença. Agora não, você é cuidado até o último momento e essas pessoas se dedicam muito. E eu já disse aqui e repito na frente da Renata, que o contato às vezes dos pacientes com os enfermeiros são maiores do que os próprios médicos, né? Porque ficam mais tempo ali ao lado deles. Prazer conhecê-lo, é enfermeira integrativa, especialista em tratamento oncológico, a Renata Almeida. Força para a semana, para levar essa calma aí, né? Tranquilidade para os pacientes que precisam, Renata. Tá? Prazer conhecê-la. Até a próxima. Obrigada. É isso, é bom, né? Saber que existem profissionais ali capacitados para lidar com todo tipo de situação, principalmente essas situações que são mais críticas e que envolvem cuidados paliativos. E ensinar o paciente a ter autonomia até o último momento, sim, né? E com conforto, né? Com qualidade ali de vida para passar pelo momento crítico de dor sem tanto sofrimento. Esse é o objetivo, né, do tratamento dos cuidados paliativos. Gente, vamos fazer um rápido